Bom dia, meus irmãos e amigos. Estou aqui novamente nessa live para fazer mais um estudo bíblico, né? A pedido de uma tia minha, a tia Cecília, ela pediu para mim fazer, né? E se ela estiver vendo, tudo bem? Um abraço aí, tia. Como a senhora tá? Então, o estudo bíblico que eu vou fazer hoje se chama O Real Sentido do Evangelho é a Perseguição. O tema bíblico é Filipenses capítulo 1, versículo 29, que diz o seguinte: Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. E aqui eu coloquei alguns temas que falam muito sobre perseguição. Mateus capítulo 10, versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui Jesus fala que por a gente pegar a verdade, a gente vai ser odiado. E a gente vai ser perseguido muito por causa disso. As pessoas vão falar mal da gente, vão ficar criticando, falando não, que eu não gostei, que essa pessoa está me afrontando. Mas Jesus fala, se a gente perseverar mesmo com as perseguições, com as pedradas, com as calúnias, a gente será salvo. E é muitas vezes isso que as pessoas não entendem. As pessoas querem a vida mais fácil porque não querem sofrer. Só que Jesus fala que se a gente não sofrer na terra, a gente não vai ser salvo. A gente vai ficar feliz na terra, mas vai padecer no inferno. E outra passagem de Mateus, capítulo 11, versículo 12, diz assim, ó: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Como eu falei, tem pessoas que querem uma vida mais fácil. Tem pessoas que falam assim, a gente não tem que servir nem por força nem por violência. Isso é verdade, a Bíblia fala que as coisas de Deus não é nem por força nem por violência. Mas pode reparar que muitas vezes as pessoas que mais falam disso são as pessoas que querem ficar na mentira, na fofoca, na bebida, no funk, na baladinha. Quer ficar vendo uma vidinha de balada. As pessoas que mais ficam usando essa frase bíblica de que não é nem por força nem por violência, é as pessoas que mais vivem, não vamos falar a verdade, na patifaria, na sem vergonhice, porque no cristianismo não vive. Porque se a pessoa vivesse em cristianismo, deixaria o mundo de lado. É interessante que tem uma passagem bíblica que Jesus ele se ira com os homens que fazem do templo um lugar de comércio. E eu tava pensando aqui, o verdadeiro sentido de Jesus ficar irado é que os homens estavam atribuindo no templo coisas mundanas, que muitas vezes é o que acontece nos dias de hoje. As pessoas trazem para a igreja ideias mundanas. Vamos colocar uma discoteca na igreja. Nossa, vamos apagar a luz e colocar várias luzes coloridas para dançar, pular. E é tudo coisas mundanas. É por isso que Jesus se ira muitas vezes conosco, porque a gente atribui na igreja coisas mundanas, sendo que a gente tem que andar em santidade e viver da forma certa que ele estabeleceu. Aqui em Lucas capítulo 14, 26, Jesus diz assim, ó: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus ele ensina que vai ter pessoas que por aceitarem a Cristo não vão ser aceitas pelos da casa. Muitas vezes você vai aceitar Cristo e seu pai vai falar assim para você, ó, não quero vagabundo na minha casa, não quero essa ladainha não, some daqui. Muitas vezes você vai ser odiado pelos da sua casa por amor a Jesus. Só que Jesus ensina que se a gente não quiser realmente ser odiado pelos da nossa casa, a gente não é digno dele. Cristo aqui fala que se a gente quiser assim, agradar a nossa família e não viver em santidade, a gente não é digno de ser discípulo dele. A gente não está vivendo renunciando o mundo. A gente não está tomando a nossa cruz. A partir do momento que a gente agrada ao homem e aborrece a Deus, a gente joga a nossa cruz de lado e a gente não se torna discípulo de Cristo. E ele fala que se alguém não aborrecer a sua família, os seus, não é digno de ser meu. Não é digno de ser o meu discípulo. E Jesus ensina que a gente tem que negar a nossa cruz, negar a nossa...
A gente tem que negar a nossa carne, tomar a nossa cruz e negar a nós mesmos. Aqui ele ainda fala, ó, aquele que se não aborrecer a si mesmo, Jesus fala. Quer dizer, a gente tem que aborrecer os nossos desejos carnais para ver o que ele estabeleceu. Só que muitas vezes é isso que acontece, a gente não aborrece a nossa carne e vive da forma que a gente quer. E Jesus ensina que se a gente não aborrecer a nossa carne e viver da forma que ele estabeleceu, a gente não é discípulo dele e não seremos salvos. E muitas vezes isso é muito interessante, porque nos dias de hoje tem pessoas que pregam, se você aceitar Jesus Cristo, você já está salvo. Isso é mentira. Jesus deixa claro em vários versículos que, assim, ó, a partir do momento que a gente aceita ele é nosso mestre, é nosso mentor e é nosso advogado contra as diversas acusações do maligno. Porque o diabo tenta de diversas formas falar, ó, você não vai ser salvo, Jesus não te ama, que isso aqui. Ele acusa a gente de diversas formas. Só que Cristo é nosso mediador e advogado para dizer, por mais que você está dizendo isso, Satanás, mas eu defendo a causa dele. E é por isso que muitas vezes a pessoa não entende. As pessoas falam assim, ó, falsos mestres e falsos pregadores falam assim, ó, você aceitou a Cristo, você já está salvo. Mentira. A gente tem um advogado quando a gente aceita Cristo, mas a gente tem que andar em santidade para que a gente realmente seja salvo. Porque Jesus deixou claro que a gente tem que andar em santificação. As nossas vestes têm que ser mais alvas que a neve. O alvo significa branco. As nossas vestes têm que ser limpas e nós devemos ter obras dignas de arrependimento, como foi o que João Batista pregou. Ele falou, colhei frutos dignos de arrependimento. Porque muitas vezes é isso que não acontece nas igrejas. As pessoas vivem em calúnia, vivem uma contra a outra, vivem fofoquinha aqui, panelinha ali, e esquecem de viver em santidade. Aí depois chega, mas Jesus ele perdoa. Jesus perdoou a mulher que foi pega em adultério. É verdade, Jesus perdoou a mulher que foi pega em adultério. Só que ele continua a frase dizendo assim, ó, vá e não peques mais. Quer dizer, Jesus ele perdoa os nossos pecados, mas não significa que a gente tem que ficar em pecado. Pecar é humano, agora viver em pecado é burrice, é sem vergonhice. Jesus ele perdoa os nossos pecados quando nos arrependemos. Agora, não é porque ele perdoa os nossos pecados que a gente vai ficar, bom, Jesus perdoou o meu pecado, eu vou voltar em fornicação. Jesus perdoou o meu pecado, eu vou beber de novo. Jesus perdoou o meu pecado, eu vou fazer outra fofoquinha aqui e fofoquinha ali. Ele perdoa pecados, mas não significa que a gente tem que viver em pecado. Porque quando a gente vive em pecado, de Jesus a gente não é. E se a gente não é de Jesus, nós vamos ser condenados com o mundo. Essa é uma grande verdade que muitos não aceitam. Somos perdoados por Cristo, mas não devemos viver em pecado. Aí continuando, em João 6, do versículo 68 do 66 ao 68, diz assim, ó, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Aqui o apóstolo João nos ensina que por a gente pregar a verdade, muitas pessoas vão abandonar a gente. E sinceramente, não fica incomodado com isso não. Se você pregar a verdade e as pessoas forem embora, é porque essas pessoas nunca foram de Cristo. Essas pessoas nunca foram discípulos de verdade. Só vão ser de verdade, só vão ser salvos aqueles que permanecerem. Porque aqui, ó, os discípulos eles não abandonaram a Cristo, por mais que Jesus estava repreendendo até eles. Eles falaram assim, não, Senhor, você está nos repreendendo, mas a sua palavra é a que traz a vida eterna. O Senhor está trazendo repreensão para a nossa vida, mas isso é para nos auxiliar. As pessoas não vão querer receber palavras duras, porque nos dias de hoje, se chegar um pregador falar assim, ó, eu tô vendo que você vai ganhar um apartamento. A pessoa fala, nossa, glória a Deus, esse homem é de Deus, ó, senti até uma presença. Agora se chegar um profeta e falar assim, ó, conserta a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver, a pessoa fala assim, não, eu não gostei dessa palavra não, esse homem não é profeta, tá me afrontando, logo eu que sou pastor, ele tá me afrontando, não é de Deus não.
As pessoas muitas vezes não vão aceitar a verdade. Sabe por quê? Porque de Deus elas não é. Quem é de Deus aceita a repreensão. O filho que não aceita a repreensão do pai não é filho. A ovelha que não aceita a cajadada do pastor não é ovelha. Aprenda bem isso. Quem não aceita a verdade de Cristo não é, porque Cristo é a verdade. Ele diz assim, ó, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade mesmo é que muitas pessoas gostam de ficar presas. E Cristo nos ensina que se a gente for atrás da verdade, a gente vai ser salvo. Mas as pessoas não querem a verdade, sabe por quê? Porque a verdade vai contra a vontade delas. A verdade vai contra os desejos delas. Porque, como eu falei, as pessoas querem viver na fofoca, na mentira, na calúnia, querem viver de diversas formas. Só que Cristo estabeleceu que para a gente ser salvo, a gente tem que andar em santidade, não apenas aceitá-lo. Essa é uma grande verdade. Não adianta só aceitar Cristo e viver de qualquer jeito. Aprenda uma coisa, nem todo mundo que está na igreja vai ser salvo. Sabe por quê? Porque não está andando como Cristo estabeleceu. Está na igreja, mas não está sendo a igreja. Está no templo, mas não está em santidade. E é por isso que muitas pessoas vão ficar e vão padecer muito. Cristo ensina que para a gente ser salvo não basta apenas aceitá-lo como Senhor. Devemos fazer tudo o que ele estabeleceu. Porque quem é do Senhor de verdade, conhece as ordens dele e cumpre as suas vontades. Quem é de Deus de verdade, entende o Senhor que serve e tá lá, ó, meu Senhor não gosta disso, meu Senhor gosta disso. Espera aí, então eu não vou fazer isso que ele não gosta e vou fazer isso que ele gosta, porque eu quero agradar o meu Senhor e servi-lo de verdade. Essa é uma grande verdade. Todos falam, muitos querem aceitar Cristo, muitos querem a salvação, mas ninguém quer viver de renúncia. Continuando. Aqui em João 18, 29 e 30, diz assim, ó. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este homem não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Aqui, ó, é um bom exemplo. Que a gente vai ser entregue na mão dos nossos senhores. A gente vai ser entregue na mão de autoridade, sabe por quê? Por uma simples coisa, por a gente pregar a verdade. Jesus, ele confrontava os fariseus porque os fariseus eram hipócritas e mentirosos. E Jesus era a verdade. Então o que eles fizeram? Ó, essa doutrina tá estranha, vamos entregar ele a Pilatos, que é o governador, que é a autoridade no momento. E muitas vezes é assim, por a gente pregar a verdade e viver em verdade, a gente vai ser acusado por nossos pastores, a gente vai ser acusado por pessoas que a gente nunca pensou assim. Às vezes a pessoa que a gente disse que é nosso amigo vai ser o primeiro hipócrita sem vergonha que vai nos acusar. Mas sabe por quê? Porque quem vive em verdade é de Cristo. E sendo de Cristo, o diabo vai fazer de tudo para matar, para destruir, para afrontar aquela pessoa. E a gente não tem que se incomodar com isso, sabe? É duro, é triste, sim, nos irrita essas coisas, sim. Quando a pessoa nos acusa de uma coisa, a gente fica irado. Mas entende uma coisa, Cristo falou assim, ó, se vocês forem perseguidos, caluniados e apedrejados pelo meu nome, alegrei-vos, porque grande é o vosso galardão. Muitas vezes a gente vai ser acusado por pessoas que a gente nunca pensou que seria e por coisas assim que nem é verdade. Mas Cristo ensina que mesmo que aquelas pessoas que nos acusarem vai estar mostrando que Cristo é maior na nossa vida, porque Ele é advogado que pega as nossas causas e fala assim, ó, esse meu filho não fez isso, isso é mentira daquele povo. Ele foi fiel comigo até o fim. Cristo, ele vai ser sincero. Cristo, por ser verdade, ele não vai deixar nada passar em branco. É por isso que a gente tem que andar em santidade, porque por ser o nosso advogado, ele vai dizer quando a gente está sendo verdadeiro ou não. E a gente tem que andar em santidade nos dias de hoje, porque hoje Cristo é advogado, só que amanhã ele vai ser juiz. E se o seu nome não estiver no livro da vida, por mais que você esteja na igreja, se o seu nome não estiver no livro da vida, você não será salvo, você vai ser condenado com o mundo. Não adianta nada você falar, mas eu tenho 50 anos na igreja e todo dia eu vou no culto de ensino, eu vou no culto de libertação, eu vou no culto disso, eu vou no culto disso. Se você não vive em santificação, você não está sendo cristão, você está apenas esquentando o banco. E depois você vai estar esquentando o banco, mas vai ser lançado no lago de enxofre.
Então não adianta você falar, eu tenho 50 anos na igreja. Não adianta nada você estar 50 anos na igreja e não ser da igreja de Cristo. Não adianta nada você estar 50 anos ocupando o banco e não tendo uma vida de santificação, não sendo o cristão que Cristo ensinou a gente a ser. Porque a palavra cristão significa pequenos Cristo, ou seja, se você é um pequeno Cristo, você faz o que ele estabeleceu, o que ele disse e o que ele fez. Agora, se você não faz nada do que Cristo fez, então você não é cristão. Você é apenas um frequentador. E para finalizar, Atos 16, 23. Diz assim, ó. E depois lhes deram muitos açoites e os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Aqui também é um grande exemplo. Nessa passagem aqui, Paulo e Silas, eles foram presos e açoitados porque eles expulsaram um demônio de adivinhação de uma mulher. Aí as pessoas que estavam ganhando dinheiro com essa mulher, eles falaram assim, chegaram nas autoridades e falaram que aqueles homens ali, são judeus e eles estão perturbando a gente. O que fizeram? Pegaram Paulo e Silas, açoitaram eles e lançaram eles no cárcere. Que naquele tempo o cárcere era uma cadeia. E isso é um grande exemplo. Só que nem por causa disso eles se entristeceram, porque eles fizeram, mesmo com dor dos açoites, eles louvavam e oravam. E a Bíblia fala que por causa desse ato de fidelidade, Jesus ele trouxe assim, um terremoto que quebrou todas as portas das cadeias, as cadeias se soltaram e eles estavam livres. E o carcereiro vendo aquilo pensou assim, nossa, os romanos vão mandar me matar. Ele pegou assim uma espada, na hora que ele ia se matar, Paulo falou assim, não te faças mal, porque estamos aqui. Aí ele viu que todos os presos estavam em suas cadeias, perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Só que muitas vezes se crer no Senhor Jesus não é apenas crer na existência dele, é crer na existência dele e fazer o que ele estabeleceu. Paulo e Silas criam em Jesus. Só que eles não apenas criam em Jesus, eles criam em Jesus e fizeram o que Cristo estabeleceu, porque eles oraram, louvaram, expulsaram o demônio daquela mulher e por causa deles fazerem o que Cristo estabeleceu, eles foram lançados no cárcere. Só que muitas vezes é o que eu falei desde o começo. Muitas vezes a pessoa quer ver uma vida simples e acha que vai ser salva vivendo uma vida simples. E Cristo estabelece aqui, no Evangelho dele, que o verdadeiro sentido do Evangelho é a perseguição. Se você não vive perseguido, se você não vive de uma forma difícil por Cristo, você não é de Cristo. E não sendo de Cristo, você não tem parte com Ele. Aí eu pergunto pros irmãos, como que a gente realmente tá vivendo? A gente tá sendo perseguido? A gente tá sendo caluniado? A gente tá vivendo da forma que ele estabeleceu? Ou a gente tá vivendo uma vida simples? Eu vou ir na igreja, mas não vou falar de Jesus. Eu vou na igreja, mas se alguém perguntar, eu vou ficar quietinho, não vou dar minha opinião, não vou falar a verdade. Se quer saber, as pessoas são hipócritas e mentirosas. As pessoas dizem assim, por mais que a verdade me doa, eu quero que você me conte. As pessoas dizem isso, só que quando a gente conta a verdade, elas não aceitam. Elas falam, tá me afrontando, eu não gostei, eu vou deixar de seguir fulano porque fulano é falso, fulano não, só fala o que pensa. A verdade é que as pessoas são mentirosas. Falam que querem escutar a verdade, mas quando escutam, não aceitam. E se quer saber, eu tenho nojo de gente assim. Eu vou ser sincero, eu tenho nojo de gente assim que fala uma coisa, mas quando recebe a resposta que quer, fica se fazendo de coitadinho. Tem um ditado que diz, quem diz o que quer, escuta o que não quer. As pessoas às vezes nos afrontam e depois que recebem uma palavra dura, porque me afrontou. Porque eu não gostei. Por causa disso. Fica se fazendo de coitadinho. Rapaz, olha, eu vou falar pra vocês. Gente assim dá nojo. Eu vou ser sincero. Eu não vou mentir pra vocês. Eu tenho nojo de gente assim. Porque a pessoa fala, eu quero isso. Eu quero sinceridade. Porque eu não gosto de falsidade. Porque falsidade é uma coisa assim que tá a todo momento. Eu não gosto de gente falsa.
Só que é engraçado que muitas vezes a pessoa que fala que não gosta de falsidade é a mais falsa. Tem pessoas que escrevem assim, ó, só Deus pode me julgar. É engraçado que a pessoa fala, só Deus pode me julgar. Só que você percebe que a pessoa que mais escreve isso é a pessoa que mais julga a vida dos outros. Aí eu falo, não tem medo de um hipócrita, uma hipócrita pessoa que faz isso? A pessoa fala, eu não gosto de falsidade, mas a pessoa é falsa. Só Deus pode me julgar e a pessoa julga a vida de milhões. Aí eu pergunto, aonde que está a dignidade dessa pessoa? Se essa pessoa realmente teve dignidade, né? E é isso. É como eu falei, as pessoas querem uma vida simples, as pessoas querem a verdade, mas quando vem a verdade na vida delas, elas não aceitam. Porque eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dessa pessoa para ela falar o que uma coisa assim que vai servir para minha vida. Aí Deus usa o pregador falando que a pessoa tem que consertar a casa, que a pessoa não está vivendo como Cristo quer que ela viva. Não. Eu não gostei dessa palavra não. Eu vou até embora do culto porque essa palavra está me afrontando. Sabe por que tá te afrontando? Porque você é um tremendo de um sem vergonha, uma tremenda de uma sem vergonha que não quer viver como Cristo estabeleceu. Porque se você tivesse dignidade, você ia falar assim, é verdade, eu fiz isso e Cristo tá me alertando que eu devo mudar. Só que por você ser sem vergonha, você não quer mudar. E Cristo está falando hoje, está falando com a gente hoje, que se você quiser ser salvo, não adianta você estar na igreja. Você tem que viver em santidade e tem que viver uma vida dura, porque larga é a porta que conduz à perdição e estreita é a porta que conduz à vida eterna. Ou você passa pela dificuldade, assim, a dificuldade nesse mundo, e entra no reino dos céus, ou você vive assim uma vida larga, tô me sentindo no paraíso, e depois vai no inferno. A pessoa se sente no paraíso na terra, mas depois conhece o inferno pessoalmente. Porque a pessoa que desfruta do melhor aqui na terra é a pessoa que não vive como deve viver. E é isso que Cristo está falando. Se a gente quer realmente ser salvo, se a gente quer realmente ser conhecido por viver o Evangelho, a gente tem que viver em perseguição. Porque a pessoa que não vive em perseguição não está no Evangelho de Cristo. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Se alguém tiver alguma coisa para falar, fique à vontade. Se alguém quiser também escolher algum tema, sei lá, fidelidade de José, Apocalipse, se alguém quiser escolher alguma coisa, pode falar para mim, eu trago. Mas eu quero que vocês saibam, fiquem com essa palavra, que o reino de Deus é coisa boba. Tem pessoas que acham que o reino de Deus que Jesus ele não se ira com os homens dos dias de hoje. E Jesus ele deixa claro que a gente que a ira dele existe nos dias de hoje. Tem um versículo que fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos com o mundo. Então tem diferença. A ira de Deus, ela tem nos dias de hoje também. Só que por Jesus Cristo ser misericordioso, por Deus ser misericordioso, a gente não sofre tanto. Mas se a gente não viver em santidade, naquele grande dia, a gente vai sofrer muito. E quem ficar vai sofrer na mão da besta e com as diversas catástrofes que Deus vai trazer para o mundo. Então lembre-se, Deus ele é amor, mas ele é justiça. Jesus ele é advogado, ele perdoa, mas ele não quer que a gente viva em pecado. Ou você serve a Cristo da forma certa e vive assim uma vida difícil aqui na terra, ou você já está condenado. Eu agradeço por quem assistiu. Deus abençoe a vida de cada um. E até outro dia.